ótimo. Está ótimo? Então vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que Tu nos dá, Senhor, para a gente ter essa aula mesmo à distância, com pandemia e tudo, Senhor. Tu és bom, só Tu és bom, e nos ilumina, Senhor, para eu dizer o que deve ser dito e para que as pessoas escutem e compreendam o que é para ser compreendido segundo a Tua vontade. É assim que eu oro, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, minha gente, hoje é a quarta aula do livro de Gálatas, e como todos sabem, esse é um trabalho da Escola de Liderança e Ministérios da nossa igreja, Primeira Igreja Batista de João Pessoa, e eu sou Ricardo, professor da disciplina. Na aula passada, nós terminamos o capítulo 3. E como foi que a gente terminou o capítulo 3 de Gálatas? Foi Paulo dizendo que nisso não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros, conforme a promessa. Paulo, quando termina o capítulo 3, ele reposiciona a posição dos judeus. Vocês se lembram que nas aulas passadas a gente viu que o judeu orava da seguinte maneira: Senhor, muito obrigado, Senhor, porque eu nem nasci escravo, nem nasci mulher, nem nasci gentil. Então, Paulo termina o capítulo 3 dizendo assim: olha, em Jesus Cristo, não tem essa história que judeu diz. Em Jesus Cristo somos todos um só, não tem judeu, não tem grego, não tem servo, não tem livre, não há homem, não há mulher, todos somos uns, descendência de Abraão. Foi assim que terminamos a aula passada. E nessa aula, o que é que nós veremos? Veremos que existe uma filiação divina por causa do Espírito Santo, somos filhos de Deus por adoção, por intermédio desse Espírito Santo, através de Jesus Cristo, e também vamos ver porque Paulo fica meio perplexo, né? Agora, tem uma diferença. Se você ler o capítulo 1, 2 e 3 de Gálatas, vai ver que o apóstolo, ele diminui o tom da voz dele, da escrita dele, sabe? Ele começa o capítulo 1, 2 e 3 muito forte, muito batendo. E parece que no capítulo 4, parece assim, que ele tomou consciência que estava batendo demais, e o tom dele, o jeito dele falar, melhora, né? Então, como é que começa o capítulo 4 de Gálatas? Né? Começa assim, Paulo dizendo: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rendimentos do mundo. Né? Veja. Ricardo, pergunta, pessoal, se eles estão vendo a apresentação. Vocês estão vendo a apresentação, então? Era isso que eu ia dizer. Não, não tem apresentação, não. Estava procurando aqui outra tela. Meu Deus, então, peraí. Então, vou colocar. Vamos ver. Vou sair daqui. Vou compartilhar de novo. Peraí. Eu pensei, eu todo empolgado, pensei que estava certo. Eu sei. Aqui, apresentar, né? Apresentar. Compartilhar. Não está compartilhando. Nada aí. Não. Por enquanto, nada. Precisa não, Ricardo. Fala a aula. Não precisa não. Basta falar. Não, senhora. Não vai atrasar. Calma, mãe. Dá tempo. A mãezinha dele. E agora?
Pronto. Vai. Agora tá indo. Agora foi. Ah, beleza. Calma, a gente consegue. Ah, que bom. Tá bem. Tá ok? Mas vai passando, vai passando. Ok, Vocês estão ok. vendo? Tá ok. Pronto. Sim, Vamos lá. tá Vamos, ótimo. vamos tranquilo. Eu não sei como é que você Eu vai passar. vejo, tá tranquilo aqui. Beleza, beleza. Então, como é que Paulo começa o capítulo 4? Paulo começa assim. Vou ler de novo. Digo, pois, que todo tempo o que é herdeiro é menino e nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Veja que coisa legal. Paulo diz assim, debaixo de tutores e pelo tempo determinado pelo Pai. Veja, a gente viu na aula passada que tutores, Paulo no capítulo 3 usa a palavra aio, ele usa a palavra grega paidagogos, que é pedagogo, é aquele que cuida, aquele guarda. A lei guardava, nos mostrava o pecado, e a lei se via como um tutor. Aí Paulo, se lembra que eu disse que eu comecei dizendo que Paulo ameniza a forma que ele fala. Ele já diz assim, olha, a gente era como um menino, já não coloca assim como a lei como um guarda, a gente era como um menino, precisava de tutores, mas agora, e era por um tempo determinado, né? E a gente estava preso aos primeiros rudimentos do mundo. Rudimentos do mundo. O que é isso? Rudimentos do mundo. O que é que Paulo iria falar? Que nós estávamos presos pelos rudimentos do mundo. Bom, a gente só vai entender isso se a gente for lá em outra carta que Paulo escreveu, lá em Colossenses, capítulo 2, do versículo 8 ao 23. Veja, lá em Colossenses, Paulo escreve: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo. Olha, rudimentos do mundo. Cristo, havendo riscado a célula que era contra nós nas suas ordenanças, atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Ninguém vos domine por pretexto de humildade, por culto dos anjos, envolvendo em coisa que não viu. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto ao rudimento do mundo, por que vos carregais ainda de ordenanças, como se vivesses num mundo tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais todas as coisas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor senão para a satisfação da carne. Só em Colossenses a gente entende o que é que Paulo estava dizendo, que a gente estava querendo voltar aos rudimentos do mundo. Vamos ver o que é que Paulo quer dizer. A primeira coisa que ele diz é que rudimento do mundo é filosofia e vã sutileza. Olha, Paulo era uma pessoa instruída, ele sabia de tudo que era filosofia. Se lembra que na aula 1 a gente disse que Paulo disse que nasceu em Tarsos, aprendeu com Gamaliel e ele aprendeu lá em Tarsos, que era um local que tinha cultura grega muito forte. Então, Paulo sabia de toda a filosofia grega. Tanto que Paulo, em Atos 17, ele prega lá em Atenas e um filósofo se converte. Você vê, os filósofos daquela época, os epicuristas, eles não acreditavam em vida após a morte. Os estoicos, eles, assim, é o começo do hedonismo, que as pessoas acreditavam que tinha que satisfazer o corpo. Quer dizer, são filosofias que não têm nada a ver com Jesus Cristo, são filosofias que os epicuristas não acreditam em vida após a morte. Quer dizer, como Paulo está dizendo assim, e tem gente que se pega essas filosofias. Paulo está dizendo isso é rudimento do mundo. O segundo rudimento do mundo que Paulo fala são as suas ordenanças. Veja, se da primeira vez ele falou para os gregos, que eram cheios de filosofias, agora ele estava falando para os judeus, dizendo assim, olha, a própria lei judaica
é lotado de rito, sabe? Mas a gente foi liberto desses ritos judaicos, então a gente não tem que estar obedecendo ordenança nenhuma. O terceiro rudimento do mundo que Paulo fala são as coisas de comer, de beber, por causa dos dias de festa, ou da lua nova, dos sábados. Naquela época, os fariseus tinham assim costumes que eram incríveis. Por exemplo, o lavar mãos. Quando eles entravam num local que iam fazer uma ceia comunitária, eles tinham que lavar as mãos. Olha, não tem problema nenhum, exceto lavar as mãos por motivos higiênicos. Mas os fariseus transformaram o lavar as mãos num ritual que, se a pessoa não lavasse as mãos, era pecado, sabe? Tanto que as pessoas nem compreendem o primeiro milagre de Jesus, que foi nas bodas de Caná. Jesus transforma toda a água em vinho. Ele transformou toda a água em vinho, não foi para transformar em vinho, na verdade foi para não ter água. As talhas que tinham água lá para os judeus irem lá lavar as mãos, não ia ter mais. E Jesus disse assim, vocês não estão entendendo, não é para se pregar mais esse tipo de coisa, isso é rudimento do mundo. O quarto rudimento do mundo que Paulo fala são o pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo coisas que não se viu. Olha, aí é impressionante, tem crente, não estou falando mal da pessoa orar, não, mas a pessoa se entrega em oração, se entrega, aí depois aparece na igreja com a cara de humilde, assim, é um negócio tão profundo, um negócio assim, tão, que você diz, tem até pena da pessoa, pelo amor de Deus, assim, Paulo está dizendo que isso é pretexto de humildade, sabe? A pessoa não pode ter duas caras, a pessoa tem que ser o que a pessoa é, obedecendo a Jesus, mas ser o que é. E aí tem o pior é que tem crente que fala de anjo da guarda, culta aos anjos, pelo amor de Deus, assim, é incrível que tem crente que diz assim, não, porque meu anjo da guarda, qual anjo da guarda, meu filho? Seu anjo da guarda é Jesus Cristo. Não tem negócio de culto de anjo. E Paulo é muito, muito esperto, ele diz assim, envolvendo-se com coisa que você não viu. Sabe por que não viu? Porque os anjos, eles são criaturas, também como nós, criadas por Deus, mas têm função específica. Por exemplo, no arrebatamento, os anjos, eles vão tanger a gente, assim, em direção aonde Jesus está, organizando a fila para onde Jesus está com o arrebatamento. Os anjos, eles estão para nos servir amando de Deus. Então, ninguém ore para anjo. A gente ora para Jesus Cristo. Como é que você está orando para uma coisa que você não entende, um mundo espiritual que você não entende? É isso que Paulo está dizendo, se envolvendo com coisa que não viu, isso é rudimento do mundo, né? Aqui do rudimento do mundo é quando Paulo diz assim, tem gente que está se preocupando com o que toca, com o que prova, que manuseia, e perecem pelo uso, sabe? Nenhuma parte humana pode ser tirada e colocada pelo mérito de Jesus Cristo, sabe? Tem gente que inventa coisa que parece que não é crente. Tem um negócio assim, não, eu vou botar sal debaixo da porta, sal debaixo do tapete, ou eu tenho que acordar e tenho que descer com o pé direito na sandália, porque senão meu dia vai ser ruim, ou então parece que tem um negócio que diz assim, vou botar uma vassoura ou uma chinela de cabeça para baixo para a visita ir embora mais cedo, vou até fazer isso com minhas visitas que estão ali olhando, eu estou brincando, sabe? Mas é incrível que tem gente de crente que se apega a esse tipo de superstição, quer dizer, não entendeu o evangelho. Isso não tem poder nenhum. Isso é preceito e doutrina dos homens, pelo amor de Deus. E, por fim, Paulo fala que rudimentos do mundo é aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo. Olha, eu queria ser mais magro, sabe? Eu queria ser mais esbelto para agradar mais minha esposa, sabe? Para minha saúde estar melhor. Não resta dúvida disso, não. Mas tem gente
que faz uma completa idolatria ao corpo, que tem que malhar. Tem gente que tem uma doença, né, que é bulimia, que as pessoas pegam por comer e provocar vômito, assim. Rapaz, isso é disciplina do corpo, que Paulo chama isso de rudimento do mundo, pelo amor de Deus. Né? Aparência de sabedoria, tem gente sabida demais, tem gente que não aceita um conselho, não quer nem escutar, não é nem escutar a palavra de Deus, não. Você quer conversar com ela, a pessoa sempre tem alguma coisa para falar na sua frente, sempre tem um ensinamento para dizer, nunca é sabido demais. Paulo diz que tudo isso é rudimento do mundo, que a gente tem que cuidar disso. Nosso rudimento, nosso santo rudimento é Jesus Cristo, sabe? Aí, por isso que Paulo, quando fala do rudimento do mundo, ele diz assim: mas chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Aqui tem uma coisa bacana para a gente, uma profundidade. Paulo fala nascido de mulher. Por que Paulo fala nascido de mulher? Paulo está se referindo a Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que eu já até citei na aula passada. É nascido de mulher, porque lá quando o homem peca, Deus fala para a serpente, porém inimizade entre você e a mulher. A mulher aqui não é Eva, porém inimizade entre você e os seres humanos, na verdade. Essa mulher representa nós, todos os seres humanos. Por isso que Satanás é nosso adversário, sabe? E entre a sua descendência, de Satanás, aqueles anjos caídos que ele levou junto, e o descendente dela, aí o descendente dela é Jesus Cristo. E quem é este? Este descendente dela, Jesus Cristo, ferirá a cabeça e você, Satanás, ferirá o calcanhar. Aqui tem uma simbologia muito grande, sabe? Porque quando a gente fere a cabeça de alguém, a gente esmaga, acaba o poder. Então, Jesus é esse que tem o poder de acabar de vez o poder de Satanás. Ele pisa na cabeça. Agora, Satanás tem um poderzinho de ferir o calcanhar. Assim, ele esteve lá na cena da cruz, ele pensou que venceu, porque não foi fácil Jesus morrer por a gente, não foi fácil, não. Naquele momento, feriu o calcanhar. E toda vez que Satanás consegue que a gente faça algum mal ao outro, que a gente peque, ele está ferindo os descendentes que ele está lutando. Então, ele não consegue. Jesus é maior, mas ele fere nosso calcanhar. É isso que Paulo está dizendo, porque Jesus é nascido de mulher. A outra coisa que Paulo fala é plenitude dos tempos. O que é plenitude dos tempos? Isso é uma coisa que precisa ser entendida. Eu quero que vocês olhem bem direitinho agora nas figuras. Veja, de Adão até o dilúvio, uma contagem simplista, tá? Simplista. Tem muita teoria sobre isso, mas aconteceu em 1657 anos. Né? Do dilúvio até Jacó, que começou as 12 tribos, mais 511 anos. Depois disso, veio o cativeiro egípcio, depois Moisés libertou o povo hebreu do cativeiro egípcio, depois veio um período que todo o povo dos hebreus ficou regido pelos juízes. Depois disso, eles pediram um rei, foi primeiro Saul, depois entrou Davi. Depois de Davi, houve Salomão. Depois de Salomão entrou, houve Roboão. E quando houve Roboão, houve a divisão das tribos. E aí, na divisão das tribos, depois o rei assírio, Sargão II, dominou as 10 tribos do norte. E Nabucodonosor dominou as 2 tribos do sul. E tudo isso é o Antigo Testamento, sabe? O Antigo Testamento. E essa parte todinha era o tempo da espera, era o tempo que apontava que Jesus ia chegar. Aí, Jesus nasce. Essa é a plenitude dos tempos. Jesus nasceu. Toda a espera, todo o tempo de promessa do Antigo Testamento acabou. Agora é o tempo da plenitude.
Por isso que chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Então, essa é a plenitude. Depois que Jesus nasceu e morreu, né, houve o nosso tempo, que nós vivemos agora. Nós não temos mais Jesus em carne e osso, mas Jesus enviou, foi ao Pai preparar a morada e enviou o Espírito Santo. Alguns autores acham que a gente não está na plenitude dos tempos. Eu acho que está. Muitos autores pensam igual a mim, porque a plenitude dos tempos não se encerra com a morte de Jesus, mas continua, porque nós temos o Espírito Santo, que é o mesmo Espírito de Cristo. Então, a gente ainda está na plenitude dos tempos. Aí, depois disso, vem um tempo complicadíssimo, que é o tempo do arrebatamento, que aí o Espírito Santo se recolhe do planeta Terra. Aí, eu também não vou estar mais aqui, eu já vou estar arrebatado, e eu sei que vocês também vão estar já arrebatados, graças a Deus a gente não vai viver esse período triste que vai ser aqui. Mas a plenitude dos tempos é quando Jesus chegou, tá certo? E nascido sob a lei. Por que nascido sob a lei? Porque Jesus ele nasceu judeu, e ele próprio disse lá em Mateus, né, que não pensa que eu vim abolir a lei de Moisés ou dos escritos dos profetas, eu vim cumprir. Então, Jesus, ele, na plenitude dos tempos, ele veio, ele é nascido de mulher para fechar com Gênesis, a promessa de Gênesis lá atrás. Ele é nascido sob a lei, ele é judeu e cumpriu toda a lei, sabe, para remir. E essa palavra remir, no grego original, é exagaron, que quer dizer assim, remir é no sentido de comprar. Ele é como se ele fosse no mercado de escravos, comprar o escravo. Os escravos somos nós. Ele foi lá no mercado de escravos, nós éramos escravos, ele comprou. E eu quero que vocês entendam uma coisa: um escravo não consegue se libertar sozinho. Entenda. O escravo pode até fugir, mas ele continua sendo escravo. Ele é um escravo fujão, ele é um fugitivo, mas ele é escravo. Ele só consegue a libertação se alguém comprar e libertar ele. Essa palavra, remir, no original, tem esse sentido, que Jesus foi que nos remiu, ele nos comprou, ele pagou o preço, éramos escravos, e ele nos deu a carta de alforria. É isso que quer dizer, que Paulo quer dizer. É tão forte isso, que Paulo escreveu uma carta a Filemon sobre Onésimo. Onésimo ele encontrou na prisão, e Onésimo era um escravo fujão. E Paulo disse assim: olhe, eu te peço, Onésimo, que eu gerei nas minhas... Eu te peço, Filemon, por Onésimo, que eu gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim foi muito útil, e eu tornei a enviar, e tu torna a receber. Paulo tinha entendido que Onésimo tinha fugido, e Paulo não ia deixar a coisa assim. Paulo manda Onésimo voltar para Filemon e pede a Filemon para libertar ele, porque Paulo já tinha pregado a Onésimo, e Onésimo tinha entregado a vida para Jesus, e agora ele estava liberto por Jesus, mas precisava da libertação de Filemon. Por isso que está em vermelhinho aí, mas nada quis fazer sem o teu parecer. Filemon, eu não quis fazer nada sem o parecer, porque você que é o senhor de Onésimo, né, para que teu benefício não fosse por força, mas voluntário, porque bem pode ser que ele tenha se separado de ti por algum tempo. Ele fugiu para que o retivesse para sempre. Quer dizer, Paulo está dizendo assim, ele fugiu de ti, mas agora ele está preso. Agora, só que ele está preso a ti, Filemon, não vai ser mais como servo, mas como irmão amado, e particularmente a mim, que sou também. Então, Paulo entendia o que era ser escravo e o que era que Jesus fez com nós, escravos, que nos libertou. E agora que Paulo está dizendo que nós somos libertados, escravos libertados, Paulo continua: e porque sois filhos de Deus, sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o espírito de seu filho, que clama: Abba, Pai. Assim que não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Está vendo? Agora nós somos filhos, né? Engraçado, ele enviou o espírito, que é o espírito de seu filho, é o próprio Espírito Santo, sabe?
E a gente tem a certeza que a gente está livre, por quê? Pela essa palavra Abba Pai. Eu já vi inúmeras pregações sobre Abba Pai, que quer dizer paizinho, mas tem uma coisa detrás desse Abba Pai, paizinho, sabe? É que o Espírito Santo ora por nós com gemidos inexprimíveis, que não podem ser proferidos, né? É essa aceitação de Deus da nossa oração que mostra que a gente não é mais escravo. Sabe por quê? Jamais um escravo podia chamar o seu senhor de paizinho, chamava de senhor, mas de paizinho não. E agora a gente tem esse acesso ao pai, ao paizinho, por causa do Espírito Santo. Nós não somos mais escravos. Paulo compreendia isso. E agora nós somos herdeiros. Lá em Romanos capítulo 8, Paulo diz assim: se somos filhos, então somos seus herdeiros, e portanto co-herdeiros com Cristo. Engraçado, olha minha esposa como é boa, trouxe água para mim, que eu já estava com sede. Aí veja, ser co-herdeiro de Jesus Cristo é uma coisa muito grande. Sabe o que quer dizer? Nós não somos iguais a Jesus Cristo, não somos. Mas Deus nos olha da mesma forma que Deus olhou Jesus Cristo. Pelo amor de Deus, isso é muito forte. Isso é muito forte, minha gente. Deus me olha do mesmo jeito que Deus olhou Jesus Cristo, ele me olha. Glória a Deus por isso, né? E tem um negócio, Pedro diz, em 1 Pedro, que essa esperança, essa herança que Deus nos dá nunca vai se acabar. Agora que temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda, nem se deteriora, guardada para nós nos céus. É assim que Deus trata conosco, sabe? Aí Paulo continua: quando não conhecereis a Deus, servieis aos por natureza que não são deuses, mas agora conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornar outra vez esses rudimentos fracos e pobres, a qual de novo quereis servir? Guardai dias e meses e tempos e anos. O que é isso que Paulo está dizendo, esse monte de coisa? Paulo está dizendo assim: no passado, vocês serviam deuses estranhos, mas agora, como é que vocês querem voltar aos fracos e pobres rudimentos? Como é isso? Aí, Paulo disse assim: guardai dias e meses, tempos e anos. Aqui tem um mistério muito legal, que é espetacular, sabe? O que quer dizer essas poucas palavras, né? As palavras dias, Paulo está se referindo aos sábados, que os judeus guardavam os sábados. A palavras meses e tempos querem dizer as festas judaicas, porque as festas judaicas eram separadas em meses, divididas certinho por colheita e não sei o que, não sei o que. O calendário dos judeus era lunar, e tinha tudo isso. Agora, anos tem uma coisa muito grande. O jubileu, o ano do jubileu, ou o ano aceitável do Senhor, acontecia de 50 em 50 anos. Está lá descrito em Levítico, capítulo 23, 24 e 25. Era assim, minha gente, era assim. Olha, um judeu naquela época, que por alguma razão ficasse pobre e tivesse que vender uma propriedade, um judeu comprava. Mas no ano de jubileu, o ano aceitável do Senhor, nesse ano de 50 e 50 anos, mesmo o judeu que comprou o rico, comprado justamente, feito tudo certinho, ele tinha que devolver a terra àquele judeu que, por algum infortúnio, teve que vender. Naquela época, se morresse o marido e a esposa e o filho ficasse devendo, ele se tornava escravo. No ano do jubileu, ele ganhava a carta de alforria, todos os escravos eram dados a alforria. Isso está em Levítico. Até a terra, que havia plantação na terra, no ano do jubileu não se plantava nada nela para a terra descansar. Aí é que a gente vai entender o que é que Paulo estava dizendo, do ano do jubileu e ano aceitável do Senhor.
quando Jesus começa o ministério dele, que vai para o deserto, é tentado lá por Satanás, e todo mundo sabe a história, que ele acaba a tentação e ele volta. Logo quando ele volta da tentação, é essa passagem aí. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e sua fama correu por toda a terra e aí de redor, e ensinava nas suas sinagogas, e por tudo era louvado. E chegando a Nazaré, o lugar que Jesus crescido, não que ele nasceu em Belém, onde fora criado, entrou um dia de sábado, como era de costume, na sinagoga, levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito. Minha gente, aqui perto dessa cidade que a gente mora, tem uma sinagoga. Eu fui lá com o Josilene para tentar me matricular na escola bíblica dele, para aprender sobre o Antigo Testamento, sabe? Nem me receber. Assim, eu e o João entramos lá, e o judeu disse assim, não, aqui só entra judeu mesmo, você é cristão, não sabe nada. Eu digo, não, mas eu deixo aprender o Antigo Testamento com você. Não, nada. Mas aí eu perguntei sobre essa passagem, sabe? E é assim que acontece na sinagoga. Um mestre é escolhido entre 7. Ele é escolhido lá, e os outros 6 pegam um rolo da lei, um pedaço da Bíblia. Hoje é Bíblia, mas naquele tempo de Jesus era um rolo, um pedaço de rolo, 2 pedacinhos. Um contendo um versículo do Pentateuco, dos 5 livros atribuídos a Moisés, e um pedacinho, uma parte dos profetas. E aquele que era escolhido, o mestre, se lembra que Jesus, naquele momento, ele acabava de ser tentado no deserto, ninguém conhecia Jesus ainda como Deus. Jesus era conhecido como Rabi, como mestre. Então, ele entra na sinagoga para pregar. E aí é que diz, foi-lhe dado o livro do profeta. Então, não foi Jesus que escolheu. Um dos oficiantes da sinagoga entrega o rolo da lei a Jesus. Jesus abre aquilo ali e lê. Quando Jesus lê, é essa parte de Isaías. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregar a liberdade aos cativos e restauração à vida aos cegos, e pôs a liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E quando Jesus disse isso, ele interpretou, se sentou, as pessoas olhavam para ele, e aí Jesus disse assim, então começou a dizer, hoje se cumpriu essa escritura, e que vossos ouvidos escutou. Jesus está dizendo assim, eu sou o ano aceitável do Senhor, sou que dou libertação a todos os cativos. Então, toda a simbologia do ano aceitável do Senhor, lá do Antigo Testamento, é o próprio Jesus. É ele que liberta os cativos, e não liberta de 50 em 50 anos. Ele liberta todo dia, toda hora que alguém entrega a sua vida para Jesus. E esse é o sentido disso tudo que Paulo está falando. E aí, nesse momento, Paulo deixa a teologia um pouquinho de lado e entra no emocional dele também, sabe? Ele também deve ter ficado emocionado, e ele começa a falar, mas com o coração, sabe? E ele diz assim, receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos para que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizeste, sabe? Entre o versículo 11 e o versículo 12 tem uma criação de vínculo. Paulo apela para o coração, Paulo diz assim, rapaz, eu trabalhei para vocês, eu sou igual a vocês, agora então eu vou rogar uma coisa, que seja como eu, né? Paulo diz isso lá em 1 Coríntios, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. É a mesma coisa dito com outras palavras, sabe? Né? No versículo 12, ele diz assim, nenhum mal me fizestes, né? É nesse momento que a gente começa a entender por que Paulo fala nas festas judaicas no versículo 10, sabe? Porque Paulo, para ele pregar, ele precisou deixar de ir para as festas judaicas, sabe? Assim, a festa judaica era uma coisa
do Antigo Testamento, os judeus eram obrigados a fazer, sabe? Ele precisava, se tivesse condições físicas e financeiras, de subir o monte, subir a Jerusalém para a festa, sabe? Mas isso, Paulo está dizendo que agora, eu já estou dizendo, isso é turismo, sabe? Eu queria conhecer, vou conhecer. Ir para Jerusalém, para uma festa do tabernáculo, qualquer coisa, é uma lembrança sabia que a gente tem do Antigo Testamento, para a gente fazer as ligações, como eu fiz agora do ano aceitável do Senhor, que Jesus Cristo é o ano aceitável do Senhor. Também é muito bom, mas isso é ritual, isso não salva ninguém, é Jesus Cristo que salva, sabe? Então, Paulo novamente usou esse mesmo recurso, ele fala para criar o vínculo e depois ele pede alguma coisa. Veja, o capítulo, versículo 13 a 15, ele diz assim: e vós, sabeis que em primeiro vos anunciei o evangelho estando na fraqueza da carne, não rejeitasse, nem desprezasse. Isso era uma tentação na minha carne. Antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é? Logo, a vossa bem-aventurança, porque vos dou testemunho de que, se possível for, arrancaríeis os vossos olhos e me daríeis. Sabe? Paulo está dizendo assim: rapaz, vocês cuidaram de mim. Aí ele pergunta: fiz-me acaso inimigo de vós? Sabe? Dizendo a verdade. Eu disse a verdade, por isso eu sou inimigo de vocês. Aí é outro ensinamento, sabe? Primeiro, vamos falar da doença da carne. Existem 3 possibilidades dessa doença de Paulo. Qual seria as doenças de Paulo? Primeiro, podia ser uma gripe ou pneumonia. Vocês se lembram que quando eu, no capítulo 1, na aula 1, mostrei que para chegar em Gálatas, você passava por um lugar alto, frio, quente. Podia Paulo ter pegado uma pneumonia. A segunda hipótese é que Paulo estaria, nesse momento, quase cego, sabe? Já em virtude do encontro que ele teve com Jesus, por algum motivo ele estava quase cego. E o terceiro, ele podia estar muito quebrado de um apedrejamento que ele teve lá em Atos 14, né? Alguns judeus de Antioquia e Icônio, que era perto lá de Gálatas, instigaram a multidão, apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estava morto. Então, a cambada de pedra que Paulo levou foi grande, não foi pequena, não. Ele estava machucado. Então, e porque Paulo estava tranquilo com isso? A resposta está lá em 2 Coríntios. Ele orou 3 vezes para Deus tirar a fraqueza da carne dele, e Deus disse assim: minha graça te basta, e o meu poder opera melhor na tua fraqueza. Por isso que Paulo diz assim: portanto, agora fico feliz de me orgulhar nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. É engraçado, sabe? Paulo está feliz, não é com a doença que ele tinha, mas é porque o poder de Deus operava nele. Porque eu estou dizendo isso porque tem algumas seitas por aí. Em Paulo Afonso, onde eu morava quando eu era adolescente, na sexta-feira de noite, tinha a seita dos penitentes, que saíam do cemitério com um pedaço de pedra, machucando as costas para pagar penitência, sabe? Paulo não está orgulhoso de estar doente, não. Ele está orgulhoso de quando ele pregava, a fraqueza dele se mostrar forte. Então, é nisso que Paulo está orgulhoso. Ninguém fica querendo estar doente, não. A gente tem que lutar para ficar bom. A gente tem que lutar para pregar a palavra boa. Agora, se Deus quiser operar na gente doente, Deus opera na gente doente, mas não é isso que Paulo está dizendo, não. E quando ele diz assim: fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade, sabe? Aqui tem uma questão muito importante, sabe? Às vezes a gente precisa exortar as pessoas. Só que a Bíblia diz que pregar em tempo e fora de tempo. É para pregar em tempo e fora de tempo. Agora, não é para exortar em tempo e fora de tempo, não. Tem crente que, misericórdia, só sabe botar o dedo e riste para as outras pessoas. Tem crente que não, a pessoa está fazendo isso errado, eu tenho que exortar. Não é desse jeito, não. Paulo nos ensina que a linguagem tem que ser outra, né? A exortação não pode ser... Ele fez com Pedro, porque tinha por que fazer com Pedro. Pedro aguentava, sabe? Mas a exortação tem que ser cuidado. Paulo está nos dizendo isso.
né? Eles têm zelo por vós. Eles quem mandavam as pessoas voltar aos costumes, aos rudimentos do mundo. Não como convém, mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não só quando eu estou presente convosco. Aqui é a primeira vez que Paulo diz que é bom ser zeloso. Quer dizer, é a primeira vez, olha, ele levou 3 capítulos dizendo que era para a gente abandonar a lei, não abandonar a lei no sentido da salvação. Aí Paulo está dizendo que é bom ser zeloso, ser por bem, porque é assim, eu não devo matar, a lei diz que eu não devo matar, isso é bom, eu não posso matar, eu não posso mentir, eu não posso adulterar, sabe? A lei tem esse sentido, então é bom ser zeloso. É nesse sentido que ele mesmo disse que era fariseu, zeloso, certo? Eu coloquei essa imagem porque é uma imagem que me representa muito. Uma mãe, principalmente as mães, os pais são, mas não são como as mães, não. São muito zelosos pelos seus filhos, sabe? Mas, às vezes, o filho precisa de um não. E, a começar de mim, a gente não sabe dizer não ao filho. E aí, a gente não é zeloso, e aí acaba criando filhos que não estão no caminho do Senhor, sabe? A gente precisa ser zeloso. É nesse sentido que Paulo está dizendo. E não é só zeloso quando eu estou presente convosco, sabe? A gente não pode ser zeloso só quando na presença, lá no trabalho do chefe, na universidade na presença do professor, na igreja na frente do pastor, sabe? Porque os olhos seus estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons, sabe? Tem muita gente, essa figura que eu coloquei aí, vocês veem assim, a maçã por fora é bem linda, é a mesma coisa quando Jesus disse para os fariseus, vós somos como sepulcros caiados, bonito pintado por fora, mas por dentro tão podre, essa maçã também, sabe? Às vezes a gente tem uma aparência, rudimento do mundo, uma aparência de bom, mas está podre por dentro, e isso não agrada ao Senhor, não. Paulo mesmo diz lá em Efésios, diz assim, vós servos, obedecer a vosso Senhor de segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servir na vista como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração e vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo ou seja livre. Então, é para a gente servir, é para a gente trabalhar, é para a gente ir para a igreja, é para a gente ir para a universidade, para a escola, como crentes que somos. A gente não é para fazer as coisas só na frente dos nossos superiores, a gente tem que fazer, porque o nosso superior é Jesus Cristo, e ele tem olhos para todos e em todos os lugares e em todos os tempos. A gente tem um chefe maior, que a gente precisa honrar. E, finalmente, Paulo diz assim, meus filhinhos, porque de novo eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar minha voz, porque estou perplexo ao vosso respeito. Aqui tem um joguete de palavras que você precisa entender, de sinto dores de parto, até que Cristo seja formado entre vós. Paulo está dizendo assim, rapaz, eu preguei para vocês que só, mas eu estou vendo que vocês estão nascendo agora. Dores de parto, não era que Paulo estava sofrendo dores, né? Ele está dizendo assim, rapaz, vocês estão acabados de nascer agora, vocês não se converteram mesmo não sabem de nada não, sabe? Por isso é que eu estou perplexo, eu estou admirado, eu preguei e pensei que vocês eram crentes e não são não, e é isso que acontece. Rapaz, tem gente na igreja que a gente prega, já está lá há um ano dentro da igreja, 2 anos na igreja, quando dá fé, como diz o nordestinês, quando dá fé, a pessoa está com um santinho. Quando dá fé, a pessoa está fazendo intriga. Quando dá fé, a pessoa está invejando o outro. Poxa vida, é isso que Paulo está dizendo. Eu sofro dor de parto, eu pensei que vocês tinham se convertido. Vocês não se converteram, não. E aí Paulo diz assim, dize-me o que quereis estar debaixo da lei, não ouvis a lei? Porque está escrito, Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Então, Paulo começa a dar um embasamento bíblico
que vai ser na próxima aula. Né? Não, a aula acabou aqui. Então, a aula acabou quando Paulo diz assim: eu estou perplexo. Vocês, eu pensei que vocês eram crentes. Vocês não são crentes, vocês não entenderam nada. E aí, nós abrimos para a próxima aula, que vai ser a história de Sara e de Agar, a prática do Evangelho de Cristo, o maravilhoso escândalo da cruz. E as perguntas de hoje, para você responder durante a semana, eu recebi 2 respostas, viu? O que é que Paulo chama de rudimentos do mundo, está nos slides, você pode ver. O que é plenitude dos tempos, também está bem explicado nos slides. E eu queria saber o que é que você entende, como é que deve ser o zelo do cristão. Deus abençoe vocês, e agora a gente tem aí 8 a 10 minutos para vocês fazerem alguma contribuição, alguma pergunta. Se eu souber responder, eu respondo, senão o pastor Daniel está aí para responder, e aí a gente vai acrescentar. É com vocês agora. Vou interromper aqui o compartilhamento. Pronto. O que é que vocês querem acrescentar, perguntar, ou, enfim, comentar? Foi muito boa a aula, muito boa. Eu aprendi durante já essas aulas sobre a circuncisão, me aprofundei mais, e também hoje sobre a tradução de mulher, por inimizade da serpente com a mulher, que a mulher representa seres humanos. Eu nunca tinha escutado isso e foi muito bom para mim hoje. Cada dia eu aprendo coisa nova, apesar de ser crente há tantos anos, mas tem coisas que a gente não sabe ainda e vai aprendendo, e é muito bom. Obrigada, Senhor, por a aula de hoje. Tem que me agradar mesmo, dizer que a aula foi boa, né? Isso não tem jeito. Não, se você não fosse meu filho, eu dizia também, porque a aula foi maravilhosa, esclarecedora. Muito boa. Muito boa. Às vezes a gente lê e certas coisas a gente não compreende. E você se aprofunda nos estudos e passa para a gente. Então, são muito boas as aulas. Pronto. Eu gosto de Deus. Benção. Bem, alguém quer dizer mais alguma coisa? Alguma pergunta, algum comentário? Quer acrescentar alguma coisa? É só para fixar. Pode falar, Lucinda. Eu só queria saber, o ano de jubileu era de quantos anos? A Bíblia diz que é no Antigo Testamento de 50 e 50 anos. Isso tem implicância até, por exemplo, do preço da terra. Se um judeu comprasse uma terra a outro judeu, sei lá, por 10 mil reais, estou chutando, nem o dinheiro lá é 10 mil reais, 10 mil reais. Hoje valia 10 mil reais. O ano que vem só valia 9.500, porque quando completasse os 50 anos, a terra tinha que ser devolvida a quem comprou. Então, de 50 a 50 anos, havia o ano do jubileu, o ano aceitável do Senhor, que no Novo Testamento é nosso Senhor Jesus Cristo. Certo, ok. Então, mesmo se a pessoa tivesse comprado a terra há 2 anos atrás, quando chegasse no ano do jubileu, ela tinha que devolver a terra? Tinha que devolver. Por isso que, faltando 2 anos para o jubileu, o preço da terra ia ser bem mais barato, porque o novo dono só ia ficar dono 2 anos. Agora, sinceramente, eu nunca fui lá em Israel e nunca conversei com um judeu real sobre isso. Mas um judeu que cumpre a Bíblia, se ele era cumpridor da Bíblia, ele tinha que cumprir isso. Agora, sinceramente, minha gente, como tem crente que diz que é crente e não cumpre a Bíblia, eu tenho certeza também que tem judeu que não cumpre o Antigo Testamento. Mas está lá escrito, Levítico, capítulo 23, 24 e 25, é só você ler. É lei, está lá na Torá, no livro que eles respeitam. Então, os rudimentos do mundo é toda a carga cultural das civilizações antigas, professor? Bom, o rudimento do mundo é muita coisa. Como a gente viu em Colossenses, Paulo começa com filosofia e vã sutileza. Isso ele estava se referindo
a cultura helênica grega da época. Depois ele passa para a ordenança, então ele passa o judaísmo, e aí ele começa com coisa de gentil, depois ele muda para o gentil, porque quem tem a mania, quem tem superstição, quem tinha outros deuses e tinha outras superstições eram os gentios. Então, toda carga de ritual, de besterol, de superstição, que não é cristã, que não é Jesus Cristo, é rudimento do mundo. A gente não pode seguir esse tipo de coisa, a gente não pode estar preso a esse tipo de coisa. Tudo isso é rudimento do mundo. Então, pastor, então é tipo assim, é tipo crente que tipo ainda acredita em horóscopo, acredita em signo, essas coisas, né? Willi, é exatamente isso. Entendeu? Olha, eu vou lhe dizer, viu, irmão Marco? Assim, nem quando eu era crente, eu me ocupava em abrir um livro de horóscopo. Quando eu não era crente, eu me ocupava em abrir um livro de horóscopo. Porque como é que 8 bilhões de pessoas estarão sujeitas a 12 tipos de manias, 12 tipos de destinos? É uma imbecilidade, horóscopo, é uma imbecilidade tão grande para quem... Mas, e tem crente que ainda lê horóscopo, aí é por isso que Paulo diz assim, meu Deus, eu estou sentindo dor de parto, eu não acredito nisso que eu estou escutando, é Paulo dizendo isso a gente. É bem mesmo. Porque, tipo assim, porque mesmo crente passando tanto tempo dentro da igreja, mas parece que ele precisa literalmente voltar ao primeiro amor, porque ele ainda não entendeu. Tipo, o corpo dele, entre aspas, se converteu, mas dentro dele, ainda ele continua, como Paulo falou, com as manias do mundo. Ainda ele fica, tipo, com mania de horóscopo, querer saber qual é o teu signo, irmão. Ah, eu sou de câncer, sou de leão, sou de não sei o quê. Ainda fica com aquele apego interno. Por fora, tipo assim, como o sepulcro caiado. Tipo, por fora é um crente, beleza. Glória a Deus, aleluia, vai para a igreja, faz a religiosidade todinha. Mas por dentro, se você... tipo, em poucas conversas, você consegue ver que ainda ele está ainda com aquele apego, com aquele resquício todinho. Ainda ele não foi totalmente liberto daquilo que é para ser, né? É isso. Marco, Ricardo, deixa eu só dizer uma coisa. Deixa eu dar um testemunho. É um testemunho ao contrário, assim, que esse hábito da vida que a gente aprende quando criança, também é muito difícil de deixar. Assim, veja, essa semana, porque na minha casa tinha várias superstições, eu pequena, minha avó, minha mãe, era muita coisa. Chinelo virado para cima. Ricardo nem sabe, na casa dele acho que não tinha isso, que ele disse aí tudo misturado, mas o chinelo virado para baixo era que a mãe ou o pai ia morrer, aí não podia ficar, um bocado de besteira. Mas aí aconteceu essa semana, faz 2 ou 3 dias, um espelho que eu tenho no quarto, eu puxei assim um negócio, aí o espelho caiu e quebrou a parte de baixo do espelho. Minha mãe sempre dizia, pequena, e tudo ia ficando na minha cabeça, eu me lembro de tudo. Ela, espelho quebrado dentro de casa dá azar. Ora, o meu cérebro, na mesma hora, porque o que você vai aprendendo, principalmente de criança. Aí eu olhei assim, eu disse, meu Deus, que besteira, o que é que um espelho, velho, tem a ver para me dar azar? Então, essas coisinhas que a gente vai aprendendo, né? Quando minha mãe tinha outra coisa, ela, minha filha, sal você não dá nem empresta. Josinha, só vou dizer, o espelho eu remendei com fita durex, está pregado lá no nosso carro. E também o pastor falou da vassoura, que você coloca uma vassoura atrás da porta para expulsar a visita. É verdade. E minha mãe dizia, sal, minha filha, se alguém lhe pedir emprestado, sal não se empresta, você dá o pacote todo. Olha que besteira. Lá em casa era bem cheio de besteirol, ela hoje é convertida, meu pai também. Mas o que eu estou dizendo aqui, os hábitos e as coisinhas que você aprende, e o seu cérebro vai captando de pequeno. Se você não tiver cuidado, daqui a pouco você está fazendo. Mas isso é tão importante a gente escutar. A gente está fazendo uma coisa, mas veja, os hebreus, eles passaram 430 anos
no Egito. Eles aprenderam sobre os costumes egípcios, eles aprenderam sobre os deuses egípcios. Quando eles saíram lá da terra do Egito por Moisés, foi preciso fazer um pacto, e eles rapidamente adoravam outros deuses. Vamos fazer aqui um bezerro de ouro para adorar. Por quê? Porque eles não sabiam, mas tinham perdido o costume. É igual a gente, minha gente. Quando a gente não nasce num lar evangélico, a gente aprende os rudimentos do mundo, e os rudimentos do mundo passam a ser verdade para a gente. Então, vamos dizer, a salvação, ela é imediata. Você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador e você está salvo, pronto. Agora, outra coisa é santificação. E nesse processo de santificação, você tem que deixar muito rudimento que você acreditava ser verdadeiro, você nem sabe que é rudimento do mundo. É muito difícil deixar. Por isso, um dos motivos da escola bíblica é esse, porque numa pregação, num sermão, num culto, não dá tempo a gente debater tudo. Por isso que crente tem que frequentar a escola bíblica para aprender o que é rudimento do mundo e o que é cristianismo, né? O que mais? É como diz que muitos ficam somente com água no tornozelo, né? É preciso que a gente entre e mergulhe, né, Ricardo? Para que a gente venha conhecer mais, né? E nisso a gente crescer, no conhecimento, na graça, né? Olha, É pena que muitos não têm esse interesse, né? De também estar aqui. Ó. Quantas pessoas foram matriculadas, né, nessas aulas, né? E olha quantas pessoas estão aqui, só 25. Olha, quer dizer, tinha 80 e poucas pessoas, né? Nem fale, porque isso a gente tem discutido, o pastor Daniel está escutando, porque a gente já começa daí, a gente é crente, a gente faz um compromisso. Tá certo, claro que dificuldade na vida todo mundo tem, não resta dúvida que alguns deixaram de frequentar por necessidades justas, e assim, quem sou eu para julgar? Agora, Ricardo, também, é porque hoje também tem culto no Espaço Gospel Sul, hoje tem culto. Aí, às vezes, tem irmãos que vai, pronto. Tem terça-feira que eu vou para o culto e tem terça-feira que eu assisto aula, entendeu? Por causa desse você fica batendo, né? Mas eu não deixo de assistir depois, não, entendeu? Não deixo de assistir. Pastor Daniel quer falar? Fale dessa parte aí, porque eu nem consigo falar muito. Fala aí, pastor. Graças a paz, amados. Desculpe, minha conexão caiu aqui umas 4 vezes, perdi uma parte da conversa. Mas você quer que eu fale sobre o quê? Sobre essa questão da assistência às aulas? Ou é isso, Ricardo, que você quer que eu fale? Não ouvi. Tá sem áudio. Seu microfone fechou. Abre o microfone, Ricardo. De se matricular e não frequentar as aulas. Sim, veja. Como você disse, cada um tem uma dinâmica na vida. É claro que um dia você não vai poder assistir, porque chegou uma visita na sua casa, você não vai mandar embora, né? E tudo mais, teve um compromisso. Agora sim, eu penso que quando você assume um compromisso, você tem que cumprir. Até porque você tem escolha, né? A gente colocou a aula na terça e a aula na quarta. Muitos irmãos se matricularam nos 2 dias. E tem gente que não está assistindo nenhuma nem outra. Então realmente é difícil para a gente compreender isso, né? A gente fica assim meio como Paulo, né? Será que a gente correu em vão, né? Entendeu? A gente propôs essa oportunidade, apesar da pandemia, tentando oportunizar mesmo o ensino bíblico. Você aí de Portugal, imagino, né? A gente fica se perguntando, será que corremos em vão? É claro que a gente sabe que não é em vão, porque... Eles que estão perdendo nas aulas. Né? Eles que estão perdendo aí, não sabem que estão perdendo. É claro que não é em vão, mas isso dá um sentimento assim, pegando um gancho nisso, Ricardo, esse sentimento que Paulo tinha, claro que não é o nosso, nesse sentido, né? Só estou fazendo só uma correlação, mas essa sensação de que você correu em vão, ela é uma das maiores frustrações pastorais. Né? Você, de repente, investiu ali naquela pessoa e
lá na frente você vê que, aparentemente, pelo menos, o fruto não veio, né? Mas é uma coisa que pertence ao Senhor, a gente também não está aqui para julgar ninguém. E o próprio Paulo lá em Gálatas, ele se deu ao trabalho de exortar, então é porque ele acreditava que aquelas pessoas, elas eram sensíveis ao Espírito Santo, né? Então valia a pena continuar correndo, continuar esforçando. Eu queria só falar uma coisa rapidinho sobre a plenitude dos tempos, que você colocou aquele gráfico lá mostrando, né, a história, correlacionando com a história bíblica e tudo mais. Muitos estudiosos pensam que a plenitude dos tempos a que Paulo se refere é assim: em nenhuma outra época houve um império que conseguisse unificar o mundo conhecido naquela época, que foi o Império Romano, levar a paz, a Pax Romana, que você até já citou, ou seja, os conflitos entre as nações praticamente não existiam, havia escaramuças aqui e ali, revoltas aqui e ali, mas não havia guerra entre as nações, porque todos estavam debaixo do poder do imperador. Eles deram uma contribuição enorme na parte de comunicações, de estradas, mobilidade. Estradas romanas ainda existem até hoje. Então você tinha uma língua única, que era o grego, porque aí vem já da época, né, do Império Macedônio, uma língua única que era o grego, que proporcionou a difusão do Novo Testamento e da pregação. Você tinha paz, você tinha uma unidade política, tinha paz, tinha um sistema de estradas e comunicações muito desenvolvido. Então, isso favoreceu a expansão do Evangelho. Jesus não veio antes, nem veio depois. Ele veio exatamente nesse momento em que o mundo vivia era uma globalização, né? Vivia um momento de globalização. E a globalização, com qualquer crítica que você possa fazer, sobre vários aspectos, mas ela proporciona isso que a gente está falando. As fronteiras, elas não existem mais. A mensagem chega, tanto que Paulo, ele já tinha planos para chegar até a Espanha, né? Por isso ele faz o contato com a igreja de Roma, queria apoio deles para a expansão missionária para a Espanha. Então Deus é o Senhor da história, o que a gente precisa entender é isso. Ele conduz a história para o momento certo e usa, inclusive, as estruturas humanas, a cultura, né, a tecnologia, o que seja, para servir os propósitos dele. Por isso, pastor, no momento certo, a plenitude dos tempos. Devido ao horário, eu agora vou encerrar, mas eu queria que o senhor respondesse mais uma coisa e orasse terminando pelo tempo. Ok. Quando eu preparei o estudo, eu vi que alguns autores acreditam que a plenitude dos tempos é exatamente quando Jesus veio. E só foi um autor que eu achei que ele dizia que não, que a plenitude dos tempos continuava até hoje por conta do Espírito Santo que Jesus enviou. Que não se acabou a plenitude dos tempos no nascimento de Jesus, que ainda está acontecendo. E aí o que é que o senhor pode dizer disso aí? Aí depende da ótica, né? Essa ótica que eu coloquei aqui, veja, tudo isso debaixo da soberania de Deus, tá? Mas a ótica que eu coloquei aqui foi uma ótica histórica, ou seja, um momento da história que foi o mais propício para a vinda de Jesus. Essa visão de que a plenitude dos tempos continua, por causa do ministério do Espírito, ela tem já um sentido mais teológico, não é? Eu creio que ambas as situações elas acontecem. Então houve um momento histórico e Deus, ao instituir a igreja, né, depois que Jesus voltou para o Pai, a igreja, sendo essa comunidade do Espírito, né, movida pelo Espírito e com a missão dada por Jesus, ela está dentro desse contexto da graça, do período da graça em que o Evangelho vai ser pregado a todas as nações. Agora, se você olhar a história, há momentos que há retrocesso, né? Você vê a Idade Média, por exemplo, né? Foi um período que a gente chama até a Idade das Trevas, né? Idade das Trevas. Você tem idas e vindas, mas o Espírito Santo conduzindo a igreja, independente das circunstâncias, e o Evangelho sendo preservado e pregado.
O momento que a gente está vivendo hoje é um momento que você tem uma capacidade de comunicação absurda, né? Uma coisa inimaginável. A gente está aqui usando uma tecnologia, você é em Portugal, os irmãos, cada um na sua casa. Então a gente está numa plenitude, sim, também hoje, para a pregação do Evangelho. Eu creio que uma coisa ela não exclui a outra. Mas só foi um autor que fez essa alusão. Só foi um autor, não me lembro o nome, que disse que a plenitude continua até o arrebatamento. Pô, mas aí é uma visão espiritual mesmo. Eu acho que realmente os dois se completam. Pastor, eu acho que agora, devido ao tempo, eu acho que a gente tem que encerrar. O senhor ora e a gente encerra hoje a aula. Deus abençoe a todos. O pastor ora agora. Só uma coisa, Ricardo, eu só queria falar que eu estou muito grata a Deus hoje, 29 de setembro, que faz exatamente um ano que eu pisei meu pezinho aqui em Portugal. E a gente só tem a dizer assim, que tudo o Senhor nos tem ajudado. Então, meu pós-doutorado vai acabar daqui a 4 dias, 5, mas eu continuo aqui porque as aulas estão sendo à distância, né, pastor? Se não fosse a tecnologia, eu não poderia ficar. Pois é. E agora, a partir de experimentando agora, isso. É verdade. Se a gente vai decidir o tempo de voltar, quer dizer, está nas mãos do Senhor. Obrigada. Amém. E vamos orar por isso também, né? Aproveitar o momento. Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, por essa oportunidade. Queremos, ó Pai, te agradecer, porque o Senhor preparou esse momento, Senhor. O Teu Espírito nos guiou até aqui. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem usado Teu Filho, Ricardo, para nos trazer conhecimento da Tua Palavra. Que o Senhor continue usando Teu Filho. Graças te damos, ó Deus, pela vida dele. Também, ó Deus, porque o Senhor levou a ele, a Josilene, seu filho também, para que estivessem esse tempo, segundo o Teu propósito, Pai, aí em terras portuguesas, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido fiel a ele, a sua família, tem usado. Que o Senhor possa, ó Deus, dar direção também para o retorno, no momento certo, segundo a Tua vontade. Abençoa, Senhor, a todos que aqui participaram, que a Tua palavra possa encontrar lugar no nosso coração, transformar a nossa mente. E aqueles que vão assistir essa aula também, Senhor, que está sendo gravada, que sejam também abençoados. Tudo, Pai, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe. Um abraço a todos, viu? Abraço, boa noite, galera. Deus abençoe você. Amém. Eita, todo mundo saindo rápido. Amém.